Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, hoje com 101 curiosidades sobre Fiona e Cake, a minissérie com tantas e tantas referências e easter eggs ao Hora de Aventura clássico. Vocês pediram muito, então tá aqui. E um agradecimento especial ao meu amigo Abraão, que me ajudou com algumas curiosidades, porque Hora de Aventura tem muita história. A versão masculina da Lady Iris, o Lord Monochromicórnio, é o caixa na loja de suprimentos doces, onde Gary sempre compra, mas eles não parecem ser tão próximos quanto os originais. E isso tornou o chip da Cake com o Lord muito estranho agora, porque ela acabou a série como uma gata mágica e ele como um ser humano. E mesmo pros padrões de Hora de Aventura, no mundo sem magia, o chip deles dois soa muito como zoofilia. No endcard de Fiona Campbell, ela sonha com um prédio com o topo de uma árvore, referência à casa da árvore delas, mesmas no mundo original, que se tornou um prédio comum. A série Cheers, que Simon assistia e por tabela Fiona e Cake também, realmente existiu na vida real com o mesmo nome. Passou na NBC de 1982 até 1993, o período do passado dele antes da coroa ou da Guerra dos Cogumelos. Já faz cerca de 15 anos que os ex-colegas de árvore do esquilo perseguem ele e querem fazê-lo voltar para a árvore. Ainda bem que ele passou a viver num universo sem eles. O latte que Gary faz com o cisne de espuma é uma referência àquele antigo cisne que Jujuba usa para escapar com Finn e Jake do episódio da masmorra. Marshall tem em sua capa de violão um adesivo do Bikini Kill, uma referência à banda de punk rock Bikini Kill. O celular da Fiona é da série Nokia 3000, os famosos tijolões no fim dos anos 90, até porque o mundo delas não estaria nos anos atuais porque é baseado na experiência do Simon antes da coroa. Também é por isso que nele tem o jogo da cobrinha. É dito que a fonte da Betty no parque foi revitalizada 12 anos atrás, exatamente o tempo que passou entre o fim da Hora de Aventura e o tempo atual cronológico da minissérie. Essa fonte também acabou mudando depois para a forma da Go Betty antes delas saírem da cabeça do Simon. Fiona e DJ Flame não deram certo porque o Finn e a Precisa de Fogo também não deram. Ele terminou com a Fiona e a Precisa de Fogo terminou com o Finn. Estranhamente, a série mostra que o DJ Flame está envolvido agora com a Flora, a versão feminina do Fern, algo muito irônico porque em condições normais esse relacionamento jamais poderia dar certo. Gary tem seu cabelo rosa não por ser o elemental do doce, mas sim porque Fiona o pinta frequentemente pra ele, e como alguém que já teve cabelo rosa, admira a coragem do Little Gay, porque fazer questão de manter isso é um inferno. O sobrenome da Fiona é Campbell, porque esse era o sobrenome da mãe do Finn, Minerva Campbell. O original herdou o Mertens do pai, e a Fiona herdou o Campbell da mãe. Uma das espadas na loja de jogos lembra bastante a espada da Fiona no episódio O Príncipe que Queria Tudo, fora uma imagem que lembra o Lich na explosão da bomba junto dos Woozers. No jornal da Queenie disfarçada, versão feminina do Rei Dio, dá pra ver uma coroa, uma foto da Betty e uma da Cake nele, já sendo a mente do Simon bagunçando as coisas. Cake brinca com um ratinho na abertura que lembra muito a ciência, a ratinha super inteligente da Princesa Jujuba. As patrulheiras de gelo lembram muito o design das pérolas de Steven Universo, em mais especial a nossa pérola pela graça e a habilidade com espadas que ela possui. Tem um suposto erro de animação no prismo no fim do episódio final. Sua cabeça fica de cabeça para baixo e ouvimos o som daquilo que acontece quando Fiona e Cake corrompiam alguma coisa, já tendo teorias de que ele possa virar o antagonista de uma segunda temporada ou que isso possa ter a ver com o Lich ou com o Golpe. Falando no Golpe, o ônibus que Go Betty pega naquela imaginação do Simon tem um destino escrito em runas, mas que pelo Inquiridio ele pode ser traduzido como cometa. Esse seria o destino da Betty agora, um cometa. E esse seria o motivo daquela transformação de Go Betty quando joga o Simon pra longe. Seu desejo para a coroa era proteger o Simon, coisa que ela só poderia fazer naquele momento se fundindo ao Golbe. Mas agora que Simon entende o valor da sua vida e não quer mais ir atrás dela pelo multiverso, não há mais razão para ela continuar fundida a ele. Então o Golbe estaria voltando à sua forma original e Betty viria a reencarnar através de um cometa catalisador como o Lich e o Finn. O gancinho vizinho ficou nessa forma maléfica após beber a essência do Konkontep, o monstro primordial que originou a magia das trevas que os magos usam. Ele ficou maluco e totalmente associado à magia das trevas. A martelada final com a Cake que Fiona dá no escaravelho é uma referência ao seu próprio sonho no começo do primeiro episódio. Ainda nesse sonho, o ônibus rato que ele enfrenta é uma referência ao ônibus gato do filme My Neighbor Totoro dos estúdios Ghibli. Considerando que o Lich ficou sem o que fazer desde que realizou seu desejo, Bimo foi quem trançou a barba dele, já que eram amigos e aparentemente conversavam bastante. Biminho, após sua triste morte, foi transformado num despertador por Cake, o mesmo despertador que Fiona tem em seu quarto e a versão dele desse mundo sem magia. Ainda no Bimo, um produtor confirmou que o mundo dos bebês é uma realidade criada pelo Prismo por um desejo do próprio Bimo. Ele que pediu esse mundo, porém ele acabou sendo transformado numa babá eletrônica e perdeu a sua consciência de robô inteligente. A pedra do cetro da Casper é vermelha, lembrando as joias da coroa do Simon, e a da Nova, junto com sua paleta de cores, laranja, como o cabelo ruivo da Betty. LSP continuar no apartamento, mesmo com todos ali sem notá-lo, é uma piada sobre a casa da árvore de Finn e Jake, onde todo mundo entrava e saía de lá sem que eles soubessem.
Toda a desgraça que acontece no futuro da Beth e do Jeremy é culpa do Gibbon, o neto do Jake, que acabou daquele jeito quando uma das joias da coroa, ou do Gunther, que virou a coisa de gelo, acabou se fundindo ao olho dele. Então ele acabou ficando imortal e com poderes de controlar o gelo rosa. Finn, após o fim da série, já tem uma tatuagem do Jake em seu peito antes mesmo deles morrerem. Morte essa que nunca foi explicada até hoje. Ao que tudo indica, o Rei do Inverno, ou Simon daquele universo, perdeu a sua Betty e a sua Marcy, por isso criou uma versão dela de gelo ainda criança e sequer lembra de quem era Betty. Uma das várias teorias que tem sobre os blocos que orbitam Golby e Golbery é que na real todos eles sejam prisões dos estudiosos do Golby, que concluíram suas metas e ao chegarem até ele foram trancafiados em peças para sempre. Por isso que o Lich era o último estudioso dele. Ainda no Lich, é possível ver no mundo recém-criado para o Wyatt o caracol e um monstro embaixo numa caverna que seria o Lich. E isso seria consequência daquela mão do Lich da Farmland que foi multiplicada para todos os universos. Então, até os recém-criados têm obrigatoriamente um Lich. E agora que o mundo da Fiona foi canonizado, pode existir uma versão humana e genocida do Lich nesse mundo também. Ainda no Wyatt, o ex-marido da Dona Tromba, ele diz que fez coisas inimagináveis e horríveis para chegar até ali e poder pedir algo ao Prismo, devendo ser por isso que ele é visto no primeiro Mundo dos Mortos, o pior de todos, no episódio Together Again. O endcard do episódio Prismo mostra um cubo com a letra P dentro, uma previsão de que no episódio seguinte, Prismo seria aprisionado no cubo pelo Escaravelho. Um dos procurados da lista do Escaravelho é o Voidcaster, aquele antagonista que conjura portais para todo lugar e ajudou o Martin a fugir da cidadela, porém é dito que ele já foi neutralizado. Ainda nisso, todos os procurados do Escaravelho têm uma foto de frente e uma foto de perfil / de lado. Todos menos o Prismo, porque como ele é uma figura 2D, as únicas dimensões que ele tem para uma foto são de frente mesmo. E a estação espacial onde o procurado Kiro Zyphon estava trabalhando no café existe desde Distant Lands, apareceu no episódio Bimo e ela só está um pouco diferente do que era alguns anos atrás. De acordo com a própria Fiona, suas top 3 fantasias da vida são que Cake pudesse falar com ela conhecer um reino feito só de doces e que ela fosse gigante. Essas 3 coisas acontecem com ela ao longo dos episódios. O tradutor universal que aquele cachorro usava e Cake acabou usando antes do Prismo restaurar seus poderes é do mesmo tipo que Lady Iris usou na primeira temporada para poder se comunicar melhor com o Finn e os demais. No meio dos universos que Prismo mostra, aparece o do Flapjack que sempre existiu, não nasceu do desejo de ninguém, realmente faz parte do multiverso natural de Hora de Aventura. E a Ilha Doce que eles sempre procuravam podia ser na verdade o Reino Doce da Jujuba. E isso provavelmente é uma referência e uma piada ao fato das trapalhadas do Flapjack meio que ser o pai de todos os desenhos modernos, porque os criadores de todos os desenhos seguintes meio que vieram direto ou indiretamente dele. Dos produtores de Flapjack vieram os criadores de Apenas um Show, Hora de Aventura e Gravity Falls. De Apenas um Show veio Vida Longa Realeza, Trem Infinito e Close Enough. De Hora de Aventura veio Steven Universo, O Mundo de Greg, Bebop Cat, Clarencio, Over the Garden Wall, Ok Caio, Mau Mau, Acabamento de Verão, Hilda, Bravest Warriors, Poderosas Magispadas e Midnight Gospel. E de Gravity Falls veio Anfíbia e A Casa da Coruja, todos que começaram com a produção de Flapjack. Ainda durante a produção de Hora de Aventura, Adam Muto, o criador do spin-off, foi quem foi contra a ideia do mundo de Fiona e Cake ser apenas fruto da imaginação do Rei Gelado. Isso seria muito patético. Assim, com a introdução do Prismo na 5ª temporada, seria uma ótima forma de justificar. Por isso deixaram um final misterioso na 9ª temporada e nunca tiveram a chance de mostrar ou explicar isso até agora. Assim que Simon pisa no asteroide que corresponde a O, podemos ver o maldito caracol que sempre aparece acenando para a câmera e foi esse idiota que foi responsável por liberar o Lich no começo de tudo. Golbery sempre esteve de olho no que Simon fazia para garantir que ele estivesse seguro, e por isso nunca permitiu que o ritual fosse completo para encontrá-la até o momento que ele estava prestes a fazer a maior merda da sua vida. Escaravelho tem uma resistência e poderes surreais como um executor das leis multiversais. E nisso inclui muitos atributos de inseto mesmo, como um exoesqueleto ou mudar seus joelhos para poder dar mega saltos como alguns insetos. As Minervas Bo da Ilha Flutuante usam blusas laranjas como a original e mãe do Finn, enquanto as Minervas das Ilhas Humanas usavam blusas azuis, talvez por essas serem uma versão atualizada daqueles androides. Ainda nas Minervas, numa cena cortada do episódio da Cake, antes dela pular para fora da cidade, uma Minerva Bo falaria com ela e tentaria ajudar, mas ela se assustaria da mesma forma por ser um robô e aí sim pularia da cidade. Durante essa queda da Cake, ela é bicada por um pato de 2 cabeças, mesmo pato que aparece na abertura de Hora de Aventura originalmente desde o início da série e que também vemos na abertura de Fiona Campbell 2 patos normais roubando o dinheiro que ela e Marshall conseguiram.
Rebecca Sugar, criadora de Steven Universo e que escreveu alguns episódios de Hora de Aventura, como Simon e Marcy, era a voz da mãe da Marceline e escreveu várias músicas do desenho, escreveu e cantou Part of the Madness, que toca durante a depressão do Simon, e também a musiquinha que Cake canta depois. Bimo não pode ser o único sobrevivente do mundo extinto, porque há outros robôs exatamente como ele, sejam Moss, as Minervas Boss das Ilhas Humanas, ou o Chicletão, por exemplo. Então ele e o Lich não eram os últimos seres dessa terra. O ritual que Simon usa para convocar Golberry é do mesmo tipo e com as mesmas palavras que Betty e Homem-Rei usaram no episódio final. O mundo de Fiona e Cake era totalmente influenciado pelo que acontecia com o Simon, como as conversas entre guardas bananas ou as fadas patinadoras que passam suas versões humanas pela Fiona falando a mesma coisa. Provavelmente toda a tristeza dele influenciava na tristeza e infelicidade da própria Fiona também. O equilíbrio que Simon usa de guia para o ritual é a versão do mundo da Farmland que Finn trouxe com ele depois de crossover e usou para acabar com o caos dos 4 elementos. Finn está malhadão e com o braço mecânico bem como ele imaginou no episódio Folia Mortal da segunda temporada, mas claro que com várias diferenças no design final. O Templo do Galo Gigante é uma reciclagem dos conceitos de um episódio da primeira temporada que foi cancelado e nunca saiu da fase de roteiro e esboços. O episódio se chamaria O Capacete de Torgon e esse templo seria de um homem-pássaro, não de uma galinha gigante. A borboleta que pousa no rosto da Cake dormindo e no Simon quando ele volta para O é uma referência a uma das vidas passadas do Finn quando ele era apenas uma borboleta. Tanto Jujuba quanto Marceline não podem fazer tatuagens, uma por a pele ser feita de doce e a outra por sua regeneração ser muito mais rápida do que a agulha desenha, a habilidade que ela conseguiu da vampira Lua. Falando nisso, a Marceline do mundo vampiro se chama A Estrela, porque sendo parte da corte do rei vampiro, todos os vampiros dele levam nomes de cartas de tarô, a Estrela, a Imperatriz, o Hierofante, o Tolo e a Lua. E explicando, no tarô a carta da estrela representa esperança e revelações, mas pro mal representa perda e desespero, sendo exatamente isso que aconteceu com a Terra de O, por essa Marceline não ter o Simon para guiá-la. Na bolsa da Fiona tem uma revista Mlé, referência à revista Black que aparece em muitos episódios do universo original de Hora de Aventura. E isso só foi possível por Prismo ter criado os itens que Fiona do mundo mágico de O normalmente teria na sua mochila antes de fugirem da Sala do Tempo. Prismo também confirmou que durante o time skip do episódio final, Simon conseguiu chegar até ele querendo desejar a Betty de volta, mas como ela estava fundida ao Deus do Caos, nem mesmo ele tinha poder para interferir naquilo. Prismo sempre foi fissurado em pickles, isso desde que ele conhece o Jake, e aqui vemos como ele tem uma sala apenas para guardar sua coleção de pickles em conserva. Se Simon realmente tivesse posto a coroa, o mundo de Fiona e Cake provavelmente ficaria daquele jeito horroroso e assustador do sonho delas, porque Simon levou muitos e muitos anos usando a coroa para sua transformação como regelado maluco estar completa, e isso refletiria num pandemônio no mundo delas. O processo de criação no mundo de Fiona e Cake no programa de edição multiversal do Prismo seria bem mais longo, porém várias dessas cenas também foram cortadas do episódio final. E novamente na vida passada do Finn como borboletinha, no endcard de Simon Petkov, Fiona e Cake estão sonhando com essa mesma borboleta. Vemos no celular do Simon que ele ainda mantém algum tipo de contato com a senhorita Ilha, aquela que ele conheceu como regelado e a ajudou a terminar com o seu namorado babacão. Cada um dos 5 filhos do Finn ou mão da Farmland é referência a alguma coisa, a maioria deles aos filhos que o original já teve de alguma forma. O menino ruivo de olhos verdes é para mostrar que a mãe deles realmente era a maga caçadora, que sua versão masculina Hunter é ruivo dos olhos verdes. O Daenerys pontudo com a faixa na cabeça é referência ao Stormo, a criatura psíquica que Jujuba usou o DNA do Finn para criar e impedir a Goliath. O de óculos cinza era para ser o Nept, o robô que Finn criou e sempre chamou ele de criador, ainda que tenha um pouco da energia do regelado nele. E o Jay e a Bonnie são ambos referências aos filhos do Finn e da tal Rosalind, naquela realidade bizarra que vemos no mundo dos travesseiros. O fato do Finn ter exatamente 5 filhos também poderia ser um paralelo aos filhos que Jake e Lady Iris tiveram, ele também teve exatamente 5 filhos. A arma que a Marceline da Farmland usava para ameaçar o jovem Finn daquele mundo é guardada na parede da casa do Finn ou mão até hoje. A realidade da Casa da Árvore Esquisita mostrada por Prismo, a Fiona e Cake é a mesma do episódio Além da Gruta. Os olhos da Rainha Doce são a referência aos óculos do Iaque que a jovem princesa Jujuba usava para se locomover, visto na 10ª temporada. Mesmo já tendo se passado 12 anos, o gancinho vizinho da Farmland não parece ter envelhecido uma ruga sequer, sendo que todos os outros estão visualmente mais velhos ou já eram pessoas velhas. É extremamente irônico as Lemon Grabs humanas serem donas de companhias e empresas alimentícias, quando o reino original dos Lemon Grabs vive na miséria e na fome. A história de amor que Gary conta sobre o Sr. Bolinho e a Moranguinho é a mesma que vemos no primeiro episódio da série inteira, e eles realmente são um casal amoroso. As joias separadas da coroa de gelo causam efeitos muito variados. Elas podem ser usadas para rastrear outras coroas, quebrada e usada como colar acabam resfriando muito seu corpo, te deixando doente com febre, e se fundidas ao seu corpo, elas podem te dar imortalidade, loucura claramente, e também controle sobre certos tipos de gelo.
Falando em coroa, enquanto Simon procurava voltar para O, ele passa por um mundo de lava onde o Megwood, o cachorro de lava que tinha originalmente as joias que Evergreen usou para criar a coroa, ainda está lá e com elas. Ou seja, seria um mundo onde Evergreen não criou a coroa para salvar aquele planeta e o cometa catalisador do Lich aniquilou tudo. Outro dos mundos que ele pisa é o do episódio do Parque Aquático, canonizando como um universo que realmente existe e sendo muito triste para a maioria dos fãs que odeiam esse episódio. Nesse meio tempo, ele também passou pelo mundo do Rei do Inverno, que sem ele, todo o Reino Gelado virou um piscinão de ramos, só com resquícios do que era dias atrás, mas o Reino Doce segue muito bem. O empresário esquisito que tinha a oportunidade de ouro pro Gary era ninguém menos que a versão masculina da Magia, a insuportável Bruxa do Céu, que foi de arraste pra cima na série original. Fiona e Cake bugaram algo em cada mundo que passaram, com exceção do mundo dos bebês. O guarda-cachorro-quente em O, um facão na Farmland, a coroa do Rei do Inverno, uma bombalho no mundo dos vampiros e os restos mortais do Bimo no mundo do Lich. O Billy do mundo vampiro morreu sendo sugado até a morte por vários vampiros. Morreu tentando ser um herói, como já era esperado. Cake virando um macacão pra Fiona é o mais próximo que temos da sinergia de guerra quando Jake virava uma super roupa pro Finn controlar. Marshall Lee tem o Rambo, o ursinho tão amado da pequena Marceline original, como um chaveiro no retrovisor interno do seu carro. Os ternos de Marshall e Gary pro evento da Hannah Abdir são quase iguais aos que eles dois usam em um dos quadrinhos oficiais da série. O conceito do gancinho vizinho futurista que Simon Sherman esnoba existe e foi divulgado pelo menos desde 2018 por Steve Holford. Na última cena deletada desse vídeo, no episódio final, LSP mandaria uma horda de esquilos atacarem o Escaravelho, mas todos eles seriam dizimados pelo Vermelhão. Betty teve a mesma epifania que Simon descobrindo o traço tóxico da relação deles um pouco antes da série acabar, no Templo de Marte. Mas ela já estava consumida demais pela loucura da magia para conseguir parar o que ela pretendia fazer. No fim, Golberry criou um paradoxo onde Astrid, a fã número 1 das histórias de Simon e Regelado, acabou se tornando a ilustradora e criadora do conto de Casper e Nova, algo que nem deveria existir porque Simon teve que ir para o futuro para passar essas informações para ela, usando o conceito aqui de linha do tempo imutável nesse paradoxo. Por razões desconhecidas, Start foi o único personagem a abertamente não ter seu gênero trocado, como se ele desde sempre não fosse nem masculino nem feminino. O gênero dele é simplesmente Start. Ele também diz que mora no cemitério, que pode ser outra referência ao primeiro episódio da série. Todas as relíquias que Simon mostrou em sua apresentação realmente existem. A armadura de Zeldron, que Finn encontra, o cordeiro que prende a consciência dele, a varinha de dispersão dos marcianos e, claro, o próprio Encridio. E também, os bruxos triangulares que Simon mostra na sua apresentação realmente existem e são vistos em A Cidade dos Magos, conhecidos como os usurpadores da Cidade dos Magos. Os óculos do Rei do Inverno tinham o mesmo brilho dos óculos do Príncipe Gelado, praticamente confirmando que seriam a mesma pessoa e faz muito sentido Fiona ser atraída pelos dois. Como naquele mundo Jujuba e Rei Gelado trocaram de lugar, isso tinha que acontecer porque Finn também era apaixonado pela Jujuba no começo. O endcard de Casper Nova tem uma tartaruga de cabelo loiro lendo livros, referência à princesa tartaruga que era a curadora da biblioteca. Era mesmo, porque só sobrou o esqueleto maquinado dela para proteger o lugar. E curiosidade 101, o ato de Fiona soprar um dente de leão e desejar o que quer, ainda por cima um dente de leão que era o seu universo, foi o que ela fez no primeiro episódio ao lado do Hunter, que a incentivou a fazer aquilo, seu com certeza futuro namorado. E pra esse vídeo é isso, galera. Fechando a minissérie com um grande compilado de curiosidades. Deixa o like se você chegou até aqui, porque eu vou precisar de uns 3 meses sem ouvir o nome da Fiona e da Cake pra me recuperar disso. Comente outra curiosidade que eu não tenha mencionado aqui no vídeo. E até o próximo vídeo. Uou.